Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essa primeira troca de experiências do projeto Acesso Cidades. Eu sou César Medeiros, coordenador do projeto, em nome da Frente Nacional de Prefeitos. Quero agradecer a participação e a presença de todos vocês neste nosso primeiro encontro. Este evento conta com 2 salas de tradução simultânea, além da sala principal em português. Será traduzido para o espanhol e italiano, localizado no ícone abaixo dessa página do Zoom. O projeto Acesso Cidades é coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com a Confederação de Fundos e Cooperações de Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios Italianos, financiado pela União Europeia, que visa qualificar as políticas de mobilidade urbana a partir da troca de experiências entre cidades, da capacitação de municípios no uso de dados abertos para o planejamento de transportes e com a parceria de diversas entidades que atuam na área de mobilidade urbana. Este é o primeiro encontro de troca de experiências entre os municípios, que tem como objetivo o compartilhamento de desafios, práticas, políticas e do dia a dia do planejamento e gestão da mobilidade urbana entre cidades brasileiras, espanholas e italianas. Durante os 3 anos de projeto, iremos realizar diversos intercâmbios sobre temas diversos em mobilidade urbana, sempre com a participação de técnicos e gestores públicos. Neste primeiro encontro, nós iremos discutir os desafios enfrentados e as ações realizadas em relação ao transporte público durante a pandemia do Covid-19. E contamos com as presenças do Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, aqui do Brasil, o Marco Granelli, secretário de Mobilidade Urbana de Milão, pela Itália, José Maria Oliveira Garcia, técnico de Planejamento de Transporte Público da área de mobilidade da região metropolitana de Barcelona. E, ao final das 3 exposições, o Dr. Carlos Oliveira, ministro conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil, responsável pelas áreas de economia, indústria, mercado digital, mobilidade e transportes, falará sobre a estratégia europeia de mobilidade inteligente e sustentável. Os convidados falarão suas experiências durante 10 minutos e, durante este momento de apresentação, os participantes poderão já encaminhar suas perguntas e comentários pelo QIA, perguntas e respostas, e nossa equipe irá sistematizar essas questões, expondo-as aos participantes ao final. O nosso tempo sinalizará o que disporemos para essas intervenções, e voltaremos ao final com os convidados para reagirem às perguntas e fazerem suas considerações finais. Feita essa introdução, agradecemos mais uma vez a presença de todos, em especial os nossos convidados que farão suas exposições iniciais. E para dar a abertura nessa primeira apresentação, convido o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, para fazer a sua troca de experiência. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando desse importante projeto para o Brasil. Eu queria começar agradecendo à Frente Nacional de Prefeitos por estar viabilizando isso junto ao Fórum Nacional de Secretários. Isso foi uma iniciativa do então presidente da Frente, prefeito Jonas Donizete, que deixou esse legado agora para o prefeito Edivaldo, que está assumindo a frente, diante desse grande desafio de pandemia, de transporte público. Agradecer também ao prefeito Felício Ramute, prefeito aqui de São José dos Campos, que é o vice-presidente de mobilidade da Frente Nacional de Prefeitos, e dos países que estão participando com a gente dessa cooperação, a Itália e a Espanha, e tenho certeza que vai ser muito interessante essa nossa troca de informações. Queria agradecer também a equipe que foi formada para esse programa, para esse projeto Acesso Cidades, a pessoa do César, eu agradeço aí, parabenizo toda a equipe que está envolvida. E quero falar um pouco sobre o Fórum Nacional, começar aí falando um pouquinho da estrutura do Fórum Nacional. Esse programa está sendo muito importante para nós, secretários aqui do Brasil, porque além de proporcionar essa troca de experiências e a aplicação, a gente vai ter isso nos desdobramentos futuros desse projeto, a aplicação dessas trocas de experiências, faz parte desse projeto a reestruturação do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana aqui do Brasil. E é muito importante essa reestruturação, porque, principalmente num momento como esse, a gente está sentindo muita necessidade de 2 questões principais e que o Fórum, essa reorganização do Fórum,
ela tem muito a contribuir. Primeiro, a parte de coesão, de representatividade, né? A gente está trabalhando muito nesse sentido, né? Nesse conceito de reagrupar os secretários e os dirigentes de transporte, de mobilidade urbana do país, e a gente já conseguiu, já nessa reestruturação do fórum, nesse primeiro passo da nova gestão do fórum, a gente já tem aí cerca de 190 cidades já representadas no nosso fórum, né, com 190 dirigentes participando aí ativamente dos nossos debates, das nossas trocas de experiências. Temos aí cerca de 300 pessoas, né, que acompanham esses dirigentes aí e que participam conosco também, dando apoios técnicos, fazendo trocas de experiências, né, fazendo os embasamentos técnicos para a tomada de decisão dos secretários. E a gente tem no nosso grupo todas as capitais, então todas as capitais fazem parte do nosso fórum de secretários, e a gente tem aí cerca de 170 cidades acima de 250 mil habitantes que também participam no fórum com a gente. Então, do ponto de vista de representatividade, o fórum representa hoje, né, estão representados por meio dessa participação dos secretários de dirigentes de mobilidade urbana, 120 milhões de habitantes do nosso país, né, estão representados aqui no fórum, e mais ou menos 80 milhões de passageiros transportados por dia é o que a gente tem agregado aqui no nosso fórum. Então, a parte de coesão e representatividade é importante para a gente poder avançar, e essa troca de experiência, né? Principalmente agora, nessa situação toda que a pandemia está nos trazendo. Qual que é a nossa experiência aqui, né? O que aconteceu aqui, eu vou falar um pouco mais relacionado a São José dos Campos, mas São José dos Campos é uma cidade que tem 720 mil habitantes, é uma cidade de porte médio, fica aqui no estado de São Paulo, tem um sistema de transporte público sendo operado, né, por concessões aqui na cidade, e o que a gente sentiu aqui em São José retrata ou reflete, de certa forma, o que todas as cidades no Brasil têm sentido, né? No início da pandemia, e para nós aqui no Brasil, a pandemia ela chegou e causou seus efeitos mais violentos, né? Começaram os seus efeitos mais violentos no mês de março do ano passado. Então, qual foi o efeito da pandemia no sistema de transporte público a partir de março do ano passado? A gente teve, em geral, eu vou falar números aqui de São José, mas a gente tem esses números parecidos em todo o Brasil. A gente teve, de uma hora para outra, com os fechamentos das atividades econômicas, o fechamento do comércio, enfim, um semi-lockdown, né? A gente não teve lockdown 100% aqui no Brasil, mas esse semi-lockdown gerou uma queda de demanda de uma hora para outra, da ordem de 75% do número de passageiros transportados da nossa demanda típica. Então, a gente, em uma semana, estava com 100% da demanda, e na semana seguinte, 25% da demanda típica que a gente estava acostumado a transportar. Então, qual é o efeito disso para as cidades brasileiras? A gente não consegue adequar a oferta a essa redução de demanda. Então, a gente não consegue reduzir a nossa oferta a 25%, por exemplo. A gente já tem algumas linhas que o intervalo entre elas já é um intervalo relativamente longo, então reduzir mais do que isso, a gente começa a gerar restrições ao próprio deslocamento das pessoas na cidade. E aquelas atividades essenciais, né, as atividades de saúde, as atividades de suprimentos, né, que acabaram não fechando durante toda a pandemia, também ficariam prejudicadas. Como a gente não consegue reduzir a oferta na mesma proporção que a demanda foi reduzida, isso gera um déficit no equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão, nos contratos de transporte público. Porque o nosso modelo de custeio do sistema de transporte público do Brasil, de uma forma geral, são baseados na tarifa. A gente tem modelos diferentes fora do Brasil que são baseados no custo, e a tarifa é uma forma de subsídio do sistema. Aqui no Brasil, em geral, a gente tem uma lógica invertida. Quem financia o sistema é a tarifa, e os governos, né, os órgãos gestores, complementam e subsidiam a diferença, né? Então, é uma lógica um pouco diferenciada. E como essa lógica
de custeio de sistema, ela é o que prevalece, e a gente tem um modelo jurídico dos contratos de concessão que são muito engessados, isso gerou um grande desequilíbrio econômico-financeiro no sistema de uma forma geral. Qual é a consequência disso? Então, eu tive queda na demanda, eu não consegui ajustar minha oferta, queda na demanda representa para cidades como o Brasil, queda na receita, diretamente, né? A gente tem a receita diretamente vinculada à demanda, e aí, a partir dessa pandemia, né, nesse 1 ano que a gente tem de pandemia, a gente já teve mais de 25 serviços interrompidos, né, quebras de contrato, né, empresas entregando seus contratos de concessão, não conseguindo mais suportar a operação, alguns órgãos tendo que fazer intervenções, ou judiciais ou administrativas, para que o poder público assumisse a operação. Então, a gente já teve mais de 25 sistemas que deixaram de existir no país, que estão sendo assumidos aí de outras formas, ou deixando, inclusive, um grande vácuo de transporte nas cidades. Toda vez que a gente tem uma quebra num sistema de transporte coletivo, e essa ausência, né, esse blackout geral no sistema de transporte coletivo, abre-se margem para o transporte clandestino, principalmente aquele feito por vans e veículos menores, e isso é um grande problema, porque toda vez que a gente tem uma quebra no sistema, a recuperação e a reconstrução do sistema de transporte público é infinitamente mais complexa do que a manutenção e o esforço de manutenção desses sistemas. Também temos registrados aqui mais de 6 mil demissões de trabalhadores do sistema de transporte público, essencialmente motoristas e cobradores. Muitos sistemas aqui no Brasil ainda trabalham com cobradores, e tivemos aí 10 mil suspensões dos contratos de trabalho, sendo que a gente já registrou aqui no Brasil mais de 90 sistemas que tiveram paralisações por parte dos trabalhadores por não receberem salários, não receberem os seus benefícios. Então, é realmente um grande impacto, são consequências gigantescas. E qual está sendo o nosso desafio para poder tentar superar essa crise? Primeiro, toda a parte de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, onde a gente está tendo aí cidades correndo para aprovar leis de subsídios para aquelas que não têm, cidades tendo que tirar do seu orçamento do município, de zeladoria, enfim, de outros serviços públicos para poder fazer o reequilíbrio contratual dos contratos de concessão, várias cidades abrindo mão de impostos, fazendo desonerações, e muitas delas fazendo compras antecipadas de crédito. E aqui eu queria chamar a atenção para uma grande decepção para nós secretários no ano passado, porque a gente tratou e a gente demandou uma ajuda federal, isso foi tratado aí ao longo de 8, 9 meses do ano passado, e ao apagar das luzes do orçamento do ano passado, houve um veto integral toda aquela situação de auxílio emergencial que a gente, enquanto secretário municipal, enquanto grupo de secretários, estavam pleiteando no governo federal. Um exercício muito grande para poder manter esses contratos equilibrados, com vários entraves jurídicos, e vários entraves com órgãos de controle, como o Ministério Público e tribunais de contas, e do ponto de vista da operação, até para encerrar aqui já a minha fala, também um exercício muito grande para poder trabalhar com restrições ao transporte de passageiros. Muitas cidades tentaram trabalhar só com passageiros sentados, com ocupação de 50% dos ônibus, não teve nenhuma experiência exitosa nesse sentido, a gente não conseguiu sucesso em nenhuma experiência com essa, e o que a gente tem de resultado de experiências exitosas nessa superação de crise da pandemia foi a segurança dos passageiros, com distribuição gratuita de máscaras e exigência de utilização de máscaras em todo o sistema de transporte público, disponibilização de álcool gel em todos os ônibus que compõem a frota, a sanitização diária dos ônibus e semanal dos pontos de parada das estações dos terminais, e o resultado de tudo isso são ações de protocolos anti-Covid que cada cidade tem adotado, e acho que daqui, dessa troca de experiências, a ideia é até a gente tirar um protocolo uniformizado, padronizado, para esse tipo de situação no Brasil, e para finalizar, resultado aqui de São José, com esses protocolos, a gente atribui muito a esse comportamento dentro do transporte público. A gente fez uma pesquisa, um levantamento com todas as pessoas que foram infectadas
pelo Covid-19 em São José dos Campos. Fomos separando aquelas que usam transporte público e que não usam, e a conclusão que a gente chegou é que apenas 6% de todo o grupo de pessoas que foi infectado em São José dos Campos acredita ter sido contaminado no transporte público. Esse é o primeiro dado. E o último dado é que o nosso sistema tem hoje 1.530 trabalhadores, entre motoristas e cobradores, e 12% foram infectados, o que corresponde ao mesmo percentual da população em geral. Então, a conclusão desses números que a gente tira é que o sistema de transporte público não é o maior vetor de transmissão, e a gente atribui isso a essas ações de precaução, as ações de segurança sanitária que a gente adotou no sistema de transporte público. Obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, Paulo, também por se manter dentro do nosso tempo. Quero agradecer a sua participação desde já e convidar o Dr. Marco Granelli, secretário de Mobilidade Urbana de Milão, para fazer a sua exposição. Grazie. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Agradeço à Frente Nacional dos Prefeitos por essa iniciativa de troca de experiências que, para mim, permite às cidades trocar as boas práticas, sobretudo o trabalho intenso que nós temos feito nos últimos meses e neste ano, e no qual todos estamos envolvidos com a pandemia, para encontrar respostas imediatas e futuras para os nossos cidadãos. E é muito importante trocar também nós, no nosso país, na Itália, com a Associação Nacional das Prefeituras Italianas. Nós temos uma coordenação interna com assessores de mobilidade que atuou desde os primeiros meses, no início do mês de março do ano em curso, a partir da experiência das primeiras 7 semanas, construiu um percurso comum entre nós, entre os assessores, os secretários e entre os nossos técnicos, com as empresas de transporte público e com o governo. Isso deu lugar a um trabalho muito intenso. Eu tentarei colocar aqui pelo menos algumas características gerais dessas experiências em geral e da experiência de Milão. Nós pedimos ao governo insistir em fornecer recursos nacionais e europeus para continuar a estruturar as cidades e as áreas metropolitanas, para oferecer a possibilidade de dar continuidade à realização de novos quilômetros de trilhos para metrôs, trens, percursos exclusivos para ônibus, para manter as linhas de força, as linhas mais importantes das grandes mobilização nas áreas metropolitanas das cidades, para que se mantivessem livres de trânsito, porque o transporte público é o principal elemento que é escolhido com mais frequência, porque está sempre liberado com relação ao trânsito particular. Por isso, nas grandes cidades foram apresentados projetos. Nós temos planos que nos permitirão, nos próximos 5 ou 10 anos, ampliar os quilômetros de vias de transporte rápido de massa, de veículos leves sobre trilhos ou metrôs. Nós temos em Milão um plano para chegar até 2030, passando de 125 quilômetros a 200 quilômetros de vias desse tipo, entre metrôs, veículos leves sobre trilho, e cobrindo uma área metropolitana mais ampla que inclui a nossa cidade, realizando uma troca de experiências sobre o fato que o trânsito particular, privado, possa ter uma boa comunicação, uma boa fluidez com as linhas de metrôs e de trens. Isso é fundamental, porque nós temos que conseguir potencializar a oferta, aumentar a oferta, ainda que a situação seja difícil. Este é o primeiro aspecto. O segundo é aumentar a eficácia, porque já
como vocês mencionavam na experiência do Brasil, o dado deste ano é que todos nós tivemos que manter o serviço para garantir aos cidadãos que tinham que se deslocar por trabalho, particularmente os trabalhos essenciais, ou manter para eles a possibilidade de se mover em segurança, ou seja, mantendo uma distância de segurança no transporte público. Para responder a essa deficiência, nós, em média, neste ano, a média é de 40% a 50% menos com relação ao período anterior da Covid. Em Milão, nós passamos de 1.400.000 cidadãos que diariamente frequentavam o metrô para 500 ou 600.000. E prevemos que nos próximos meses vamos passar para 700 ou 800. Esses são os números. Isso significa que na cobrança quer dizer, que a renda das tarifas caiu pela metade. Então, nós precisamos de recursos a nível nacional para recuperar essa receita. Portanto, é preciso melhorar a eficiência. Nós, analisando a frequência nos nossos meios de transporte, nós observamos a grande diferença que existe nos diferentes horários no curso do dia. Nós temos horários em que, em um período muito breve, transportamos muitíssima gente, e horários em que o número de passageiros cai pela metade. Sobretudo nas linhas principais de metrô e de veículos de VLTs, que é preciso aplicar políticas que ajudem a um melhor uso da oferta de transportes. Então, distribuir essa demanda no percurso de todo o dia. Nós tentamos fazer isso a partir de janeiro de 2021. Nós fizemos um pacto, um acordo de mudança de horários na cidade, junto com as categorias, os representantes empresariais e os dirigentes das maiores empresas, os dirigentes, também os diretores de escola, o que representam a maior parte das pessoas que precisam de mobilidade no âmbito da toda a área metropolitana de Milão, tentando estabelecer horários diferenciados para entrar nas escolas, no trabalho, nos serviços públicos e acesso também a serviços privados, procurando redistribuir a demanda no curso do dia. Isso nós achamos que pode ser feito, é o resultado do trabalho que nós temos feito nesses meses, também fazendo uma modulação tarifária diferente, ou seja, usar a tarifa, o desconto, o valor das tarifas conforme a faixa horária. Então aumentar as tarifas para quem quer utilizar o transporte público em todos os horários e oferecer tarifas de descontos para quem usa os transportes públicos em horários com menor frequência. Por exemplo, nós temos uma tarifa para as pessoas idosas que funciona somente a partir das 9h30 da manhã, que permite facilitar o uso por parte dos idosos maiores de 65 anos, facilita o uso deles do metrô após as 9h30, para não sobrepor isso ao horário das escolas ou da entrada no serviço, no trabalho das outras pessoas, que ocorre entre 8h e 9h ou 7h e 9h da manhã. Esse foi a segunda linha. A primeira linha, continuar no processo de estruturação do sistema. Segundo, uma política mais eficiente de horários e de controle da demanda
coordenando os mobility managers, os diretores responsáveis pelo setor de mobilidade, por meio de pacotes de assinatura diferenciados, de tarifas diferenciadas pelos horários. Um outro aspecto que nós constatamos foi a questão do medo dos cidadãos de usar o transporte público, o medo do contágio. Os cidadãos, as pessoas, percebem o transporte público como um lugar de contágio. Nós devemos ajudar na difusão dos cidadãos de uma percepção diversa. O meu colega do Brasil já lembrou os dados, nós também temos dados, nós fizemos nas nossas universidades que evidenciam que, como realmente o transporte público não é o lugar principal de contágio, por dois fatores: o tempo breve do percurso que uma pessoa permanece dentro do transporte público e a importância da troca de ar, né? do arejamento nos lugares de transporte público por meio do ar-condicionado e o uso correto das máscaras. Estes aspectos permitem que corramos o menor risco de contágio, mas nós temos que ajudar os nossos cidadãos a perceberem a noção desse dado. Por isso, nós fizemos muitas atividades de higienização. Também pedimos às autoridades contribuir, favorecer, dar ajudas às empresas que trabalham na limpeza dos meios de transporte constante dos meios, de maneira a ajudar os cidadãos a perceber, a ter a percepção do transporte público como um transporte público com relação ao risco de contágio. Isso é útil hoje e também vai servir para daqui para frente, em setembro e nos outros meses. O quarto aspecto é a diferenciação por modalidade. Se nós prevemos que os usuários do transporte público provavelmente serão em número inferior em determinado meio com relação à situação anterior, porque nós não chegaremos às taxas de utilização precedentes à Covid, nós devemos agir para que quem utiliza menos o transporte público utilize um transporte privado sustentável do ponto de vista ambiental e do risco da contágio, evitar, então, o aumento do trânsito de automóveis. No momento, nas nossas cidades, nós constatamos um aumento de 10% a 15% do trânsito particular, de carros particulares, seja no ingresso e também no congestionamento da cidade. Então, desde abril de 2020, nós pedimos ao nosso governo mudança das nossas leis de trânsito para permitir às prefeituras e aos municípios de criarem percursos para bicicletas, faixas para bicicletas, em um tempo bem breve. Nesses 10 meses de maio do ano passado a maio desse ano, a estes dias agora, as cidades realizaram mais de 1.000 quilômetros de pistas cicláveis hoje, que são utilizadas hoje pelos cidadãos. Isso permitiu a muitas cidades dobrarem a quantidade de pessoas que usam bicicletas. Isso é fundamental porque permite usar um meio de transporte, que é a bicicleta, que é vantajoso com relação ao meio ambiente e com relação ao congestionamento no trânsito. Em muitas estradas que têm características radiais de ingresso e saída das cidades, as pessoas que entram de bicicleta representam 25% dos veículos que transitam nessas estradas, nessas ruas, graças às modificações das leis de trânsito que facilitaram a construção dessas pistas cicláveis, também na sinalização, para acelerando a criação dessas vias e oferecendo maiores garantias com relação aos acidentes com os ciclistas. Em alguns eixos da nossa cidade, onde ocorriam
acidentes a cada 3 dias. Nós conseguimos reduzir esse número de acidentes, organizando melhor a presença dos pedestres, dos ciclistas e reduzindo a presença dos carros. Isso para nós é fundamental e conduz a um redesenho, reprojetação do espaço público nas cidades, aumentar os espaços para pedestres, a largura das calçadas. Muitas cidades italianas têm uma rede viária antiga, com calçadas muito estreitas. Então, em muitas ruas, nós escolhemos transformá-las em áreas de pedestres, ou ampliando as calçadas, e isso dá maior segurança para os pedestres e para aqueles que usam a bicicleta, passando de um conceito de cidade reta, reduzindo as velocidades, permitindo um convívio melhor e um equilíbrio entre bicicletas, automóveis e pedestres. Portanto, mais quilômetros de pistas cicláveis realizadas, bem sinalizadas, ou seja, permitindo tráfego veloz, e mais zonas, áreas de pedestres, áreas com redução de velocidade, e estabelecendo um diverso equilíbrio, uma percepção de maior segurança para quem se desloca com a bicicleta. Isso também com relação às escolas, para permitir às escolas terem estacionamentos para as bicicletas, uma promoção entre os estudantes sobre a mobilidade em bicicleta, ou seja, totalmente ciclável, ou então uma troca entre metrô e bicicletas para permitir os estudantes utilizarem a bicicleta no trem ou no metrô, para depois utilizá-la, a bicicleta, para o último trecho da escola até a sua casa, até a escola, até a casa. Essa integração permite reduzir o volume de pessoas no transporte público. Foram ações que nós aplicamos nas principais cidades. Estamos monitorando essa experiência, e também no plano de recuperação de nível europeu, nós estamos monitorando esse investimento em infraestrutura, em uso de bicicletas, em qualidade do transporte público, utilizando a diversificação das tarifas conforme os horários. Obrigado. Eu também gostaria de ouvir as vossas experiências para aprender juntos as experiências positivas, porque somente o intercâmbio, a troca de experiência entre as cidades vai permitir fazer com que vençamos nossos desafios nas nossas cidades. Muito obrigado, doutor Marco, por suas informações, por sua troca de experiência conosco. Nós teremos, após as falas, um momento para que os participantes também possam interagir, e os próprios palestrantes entre si, se quiserem também. Então, eu passo a palavra agora para o José Maria Garcia, técnico de planejamento do transporte público da área de mobilidade da região metropolitana de Barcelona. José, com você. Olá, boa tarde, bom dia para o Brasil. Obrigado pela oportunidade de compartilhar as nossas experiências. Eu vou compartilhar uma apresentação que aí coloquei algumas das coisas que vamos falar. Estão a conseguir ver a apresentação? Sim, José, Okay. Perfeito. Então, antes de nada, de entrar em matéria, vamos contextualizar o que é a área metropolitana de Barcelona, que é uma região que se situa na Espanha, é a segunda região mais populosa da Espanha e a oitava da Europa. Mesmo assim, é uma das mais densamente povoadas do continente, e isto acrescenta uma dificuldade num contexto de pandemia, e é que os transportes públicos nas horas de ponta estamos acostumados aqui a estarem sobrelotados. Isso, neste contexto, é uma dificuldade acrescentada quando temos cidades muito densas. Nós, como autoridade de transportes, estamos a gerir a cidade de Barcelona, que é 1,5 milhão de pessoas, mais 35 prefeituras ao redor da capital. Em soma, somos mais de 3 milhões de pessoas, de habitantes nesta região, em que nós temos somos a autoridade no planeamento e na exploração dos transportes,
Mesmo assim, muitas das empresas, sobretudo de ônibus, de redes de transporte de superfície, são exploradas por empresas privadas. No contexto de dados, a maior parte dos deslocamentos internos na região são com modos não motorizados, isto é, basicamente a pé, mas também agora está a aparecer com muita força o modo em bicicleta e outros aparelhos que estão a aparecer. E depois, a metade e metade do resto é ou em transporte privado ou em transporte público. Este valor de 29,3% de transporte público traduz-se em mais de 300 milhões de passageiros por ano. Nós estamos a gerir basicamente a rede de ônibus. Temos também uma rede de comboios, de trens urbanos e de metrô, mas nós temos a capacidade de poder reagir nas carreiras de ônibus da nossa região. Temos 217 carreiras e um total de praticamente 2.000 viaturas. Isto é uma rede bastante ampla, nada comparável com São Paulo, por exemplo, somos conscientes disso, mas no nosso contexto é uma rede muito importante. O que aconteceu quando chegou a Covid e apareceu aqui, em geral em Espanha, em março, meados de março de 2020, é que tivemos um pico de casos muito importante e depois uma estabilização para, chegados agora ao inverno europeu, voltar a ter um pequeno acréscimo de casos. Isso teve um impacto sobre a procura imediato, partindo do 100%, que era o valor que temos justo antes da pandemia, temos quedas de procura que chegam a valores muito pouco por cima do 0%, sobretudo no início da pandemia. Depois tivemos uma recuperação, mas nunca chegamos aos valores prévios à pandemia. Como é este impacto da pandemia na mobilidade de forma geral? Quando chega a crise e há uma expansão do vírus, temos uma queda muito acentuada da procura por o recolher obrigatório em casa, que foi obrigado aqui neste país, e também a mobilidade ficou muito condicionada. E isto causou uma queda das receitas e dos ingressos. Depois vamos falar em concreto disso. Depois, no período de estabilização, ou seja, temos um contexto de pandemia, continuamos a ter casos e a ter as mobilidades condicionadas, mas já estamos a viver e recuperar certa liberdade de movimento. Nesta fase não temos uma recuperação da procura e um dos fatores importantes é o medo de contágio por parte das pessoas a utilizar o transporte público, porque, como já foi dito nas duas anteriores apresentações, há este medo ao contágio dentro dos transportes públicos. Isto sabemos que está a acontecer porque há uma recuperação maior proporcional à mobilidade privada do que em transporte público. Ou seja, aqui praticamente a mobilidade em transporte privado está a recuperar 90, 80 e tal por cento da mobilidade e o transporte público ainda fica nos 60%. E também temos uma menor mobilidade por causa do teletrabalho, é um tipo de trabalho que agora está a funcionar de uma maneira muito mais presente na realidade. Há menos atividade cultural, há mobilidade condicionada geograficamente e ainda temos algumas restrições entre zonas geográficas. Isto está a reduzir a mobilidade anterior à pandemia. E quais os desafios para a pós-pandemia? Temos uma incerteza da recuperação da procura, não sabemos se vamos conseguir atingir a procura do 100% de há mais de um ano e não sabemos se isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E também
um desafio é a estabilização económica do próprio sistema. Aqui a diferença do que foi falado do caso de São José dos Campos, do Brasil, aqui quem financia a oferta do transporte público é o setor público, a administração pública. Então, as empresas privadas que estão a explorar as redes de ônibus não estão a sofrer as falências e a diminuição das receitas e ingressos, porque eles oferecem e recebem o dinheiro segundo a oferta que vão prestar. Então, a estabilidade económica das próprias empresas está assegurada, não tivemos problemas com o desemprego nas áreas de produção e de exploração do transporte público, e isto fica do lado da segurança destas empresas e dos trabalhadores. E como pela parte pública e política e socialmente não se pode assumir uma falência do transporte público, agora estamos a assumir este déficit acrescentado económico, digamos, estamos a assumir de forma pública. Eu acho que isto vai se tratar mais a futuro como vai ser reorganizada este financiamento do transporte público. Mas agora nós estamos num cenário em que isto é uma preocupação, porque a preocupação máxima agora é a segurança pública e assegurar também a mobilidade. Obrigado. Agora falar das ações realizadas nos mesmos espaços temporais, temos que durante a expansão do vírus tivemos de aplicar umas ações imediatas, sem uma experiência prévia, ações que são inovadoras e também contundentes, ou seja, estamos a falar de ações muito importantes, sem ter uma certeza de que aquelas ações sejam ou não válidas para a solução de algumas problemáticas. Durante a estabilização, algumas das ações foram mantidas durante períodos prolongados. Estas ações são dinâmicas, podem ir variando segundo o contexto da pandemia e os casos que há. Há uma importante comunicação para os passageiros de diferentes vertentes, tanto para explicar bem os protocolos de ação e também para tirar ou tentar tirar o medo das pessoas a utilizarem o transporte público. E depois também ações táticas na via pública. Não só estamos a falar nas viaturas de transporte público ou na oferta, sino também na própria cidade. E para pós-pandemia, os desafios é não saber até quando se vão prolongar estas ações, se faz sentido que se prolongue muito mais tempo, e também o grande desafio é recuperar ao máximo a procura e também a confiança destes utilizadores. Neste caso, todos os períodos e todas as ações estão monitorizadas também por outros gabinetes de governo. Quer dizer, não só podemos fazer ações desde um ponto de vista de exploração do transporte público, senão que também estamos pendentes do que está a acontecer nos Ministérios da Saúde ou de Segurança Pública, que também estão a condicionar estas ações e também a dar as dicas para serem aplicadas. Como ações imediatas, fizemos uma adaptação da oferta à procura. Quando temos a queda brusca da procura e a oferta continuou 100%, quando apareceu o estado de alarma e o recolher obrigatório de 24 horas, todos os dias da semana, reduzimos a oferta até o valor de 60%. Quando mais à frente o recolher obrigatório ainda foi mais estrito, porque houve uma paralisação da economia produtiva, até chegamos a uma redução de 50%, mas a procura
estava inferior ao 10%, e depois, com o desconfinamento, de maneira progressiva, bastante simétrica ao confinamento, estamos a recuperar a oferta do 100%. Agora mesmo estamos neste ponto em que a oferta está ao 100%, não temos a recuperação, ou seja, o gap oferta-procura agora é muito maior, isto quer dizer mais déficit, mas também temos um fator importante, e é que a oferta não pode ser só adaptada à procura real, porque agora precisamos de mais espaço para transportar as mesmas pessoas, porque precisamos deste espaço, digamos, de segurança entre as pessoas, e quando tínhamos um ônibus ou um metrô sobrelotado, agora isto já não é assumível, as pessoas já não consideramos um ônibus sobrelotado com uma capacidade inferior àquela que considerávamos antes da pandemia. As ações também imediatas que fizemos foi uma proteção dos motoristas, bloqueando, por exemplo, a porta da frente do autocarro, que é a porta de acesso nas nossas redes, e obrigamos as pessoas a acederem à viatura só pelas portas da retaguarda. Assim, conseguimos que pelo menos o motorista que passa todo o dia dentro do autocarro, do ônibus, evitar o contato próximo às pessoas que entram e saem da viatura. Também a desinfecção e higienização diária de todas as partes físicas e aéreas das viaturas, as comunicações dos protocolos em cada uma das viaturas a serem atualizadas com as diferentes ações que se iam produzindo, e depois também uma campanha informativa institucional com estas ações. Depois, ações prolongadas, uma vez tivemos o impacto, conseguimos recuperar as portas, o acesso das viaturas pela porta da frente, colocando estas proteções para o motorista, e assim recuperamos certa normalidade no acesso às viaturas. Também distribuímos gratuitamente umas máscaras tela, que eram reutilizáveis, aos nossos utilizadores e utentes, para também fazer promoção também premiar aquelas pessoas que continuavam a usar o transporte público num contexto há uns meses que era muito mais condicionado do que agora. E as campanhas informativas passaram a ser de explicar protocolos concretos, a ser campanhas mais pensadas e encaminhadas a recuperar a confiança na segurança do transporte público, para transmitir que o transporte público é seguro e não transmite a doença. José, Agora, precisamos sim, já é a concluir. hora. Vou concluir. Fora das viaturas também, pois, há mais espaços para as pessoas na cidade, reduzindo o espaço do transporte privado. E é tudo. Aqui acabei. Obrigado. Muito obrigado, José. Quero agradecer por sua exposição, trazendo essas informações importantes, principalmente dos protocolos de Covid, que para nós são muito importantes. E passar agora a palavra para o Dr. Carlos Oliveira. Nós estamos com o tempo bastante adiantado, né? Nosso webinar tem previsão de encerrar às 12h10, então vamos pedir a todos os palestrantes e também aos participantes que sejam bastante breves nas suas colocações. Dr. Carlos, com você. Muito obrigado. Vou pedi-lo que abra o seu microfone, Dr. Carlos, por gentileza. Na parte de baixo à esquerda, o senhor... Aí, ok.
Ora, em primeiro lugar, queria dirigir o meu agradecimento à FNP, à Frente Nacional de Prefeitos, por esta oportunidade para falar um pouquinho sobre este tema que é a Estratégia Europeia para uma Mobilidade Inteligente e Sustentável, onde naturalmente se insere também as questões da mobilidade urbana. E uma saudação também muito especial aos meus amigos europeus de Milão, o Dr. Marco Granelli, igualmente também do lado de Barcelona, o José Maria Olivet, e eu vou procurar de alguma forma referir aquilo que são, como é que as experiências que eles têm vindo a falar também se inserem no contexto mais geral da estratégia europeia. Bom, no fundo, tudo isto trata-se de preparar os sistemas de transporte e mobilidade para um futuro sustentável. Eu penso que este é um assunto que não merece muita discussão, porque está no centro das preocupações de decisores políticos, mas também os decisores políticos estão a fazer eco daquilo que são as preocupações da generalidade dos cidadãos. O senhor Marco Granelli já fez alusão há um pouco sobre os programas de recuperação e resiliência que estão em vigor na União Europeia. Uma das dimensões tem a ver precisamente com o Green Deal, que fala em reduzir em 90% as emissões dos gases de efeito de estufa associados aos transportes. Por outro lado, como foi já patente nas várias apresentações, o setor dos transportes é um daqueles que está mais severamente afetado pela pandemia, quer, em alguns aspectos, por uma procura acrescida, quer, noutros aspectos, por estar sujeito a condições de funcionamento particularmente desafiantes. E por isso esta estratégia de mobilidade inteligente e sustentável visa também criar condições para uma renovação e para, digamos, um ímpeto reformador acrescido num setor que é de extrema importância. No fundo, o que nós pretendemos é que todo o sistema de mobilidade se torne mais sustentável, mais inteligente e também mais resiliente. E para isso a União Europeia desenvolveu um conjunto de um plano de ação com 10 projetos emblemáticos que vão ser lançados nos próximos meses e que visam precisamente responder a muitos dos desafios que acabaram por ser apresentados pelos meus colegas de Milão e de Barcelona, que são dois exemplos paradigmáticos daquilo que está a ser realizado a nível da União Europeia. Sem entrar num enorme detalhe, eu queria aqui salientar, por exemplo, alguns dos objetivos que são estabelecidos como metas no horizonte de 2030. Estamos a falar num aumento dramático daquilo que é o número de veículos com zero emissões. Estamos a falar também em tornar as cidades muito mais sustentáveis, diminuindo aquilo que é o impacto climático daquilo que são tráfego urbano, daquilo que é também o efeito que o tráfego urbano induz de forma indireta através dos aspectos de congestionamento do espaço urbano, etc. Mas também aspectos que foram aqui mencionados, como a utilização cada vez maior de meios de transporte multimodais, ou seja, em que se pode combinar o ônibus, o transporte fluvial, que é muito comum em muitas cidades europeias, e também o trem, que foi também mencionado, por exemplo, quer pelos colegas de Barcelona, quer pelos colegas de Milão, mas também melhorar, por exemplo, alguns aspectos que têm a ver com a gestão da infraestrutura existente. Aspectos como, por exemplo, a bilhética, que dão muito mais flexibilidade àquilo que é a gestão do tráfego dos passageiros, evitam quebras que são muito complicadas de gerir do ponto de vista daquilo que é a duração dos trajetos. E eu vou ficar por aqui, até atendendo, ficar por aqui na explicação destes objetivos. Depois podemos conversar em mais detalhe. Há mais alguns aspectos que são interessantes, que têm a ver com passar, digamos, daquilo que é uma presença significativa para uma presença, por assim dizer, mais imponente daquilo que são os aspectos de mobilidade com zero emissões, e também um aspecto que há pouco eu não mencionei, que
diminuir o impacto em termos de custos de vidas humanas daquilo que são os problemas de mobilidade. Zero fatalidades nos vários meios de transporte. No fundo, de uma forma resumida, estamos a falar de uma mudança irreversível para zero emissões. Isto envolve transportes mais sustentáveis, uma melhor exploração da multimodalidade, mas também criar incentivos para promover a mudança. Por exemplo, um aspecto muito importante é, de facto, equilibrar aquilo que é o peso do transporte individual, por exemplo, no contexto das deslocações urbanas. O aspecto da mobilidade inteligente é um aspecto que merece uma referência especial, porque a digitalização generalizada, que vem inclusivamente a ser acelerada com a adoção da eletromobilidade, tem também um aspecto, tem também um papel muito importante. É de facto a mobilidade do futuro e neste aspecto é também importante criar um quadro regulatório adequado. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre, por exemplo, aquilo que são as plataformas de transporte individual, mas é um assunto que também faz parte das nossas preocupações. Deixa-me acrescentar assim umas notas suplementares sobre a problemática da mobilidade urbana neste contexto. Eu vou citar o exemplo europeu, mas isto é válido para o Brasil, eu acho que até de forma acrescida. Atualmente, 73% dos cidadãos, ou mais de 73% dos cidadãos, vivem em áreas urbanas e a expectativa é que por 2050 isto represente 80%. Eu penso que no Brasil já estamos neste patamar. E também é nos centros urbanos que se gera 85% do produto interno bruto dos países europeus. E obviamente que os aspectos de congestão têm um impacto social e ambiental enorme. E por isso é preciso pensar em soluções que abordem a questão, por exemplo, da qualidade de vida no plano ambiental, mas também a inteligência e a melhor utilização dos recursos de transporte disponíveis, a qualidade também no plano daquilo que é a qualidade de vida e os aspectos de segurança. E, naturalmente, há também aspectos importantes que têm a ver com a forma como nós vamos poder pôr em prática todas estas soluções no plano do financiamento, no plano, digamos, da persuasão dos utilizadores, na salvaguarda daquilo que são, por assim dizer, os direitos à mobilidade por parte de um vasto leque de utilizadores da mobilidade urbana, como são, por exemplo, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas de maior idade, que no caso do contexto urbano é algo com um papel especialmente importante, e naturalmente isto só pode ser atingido através de um diálogo muito intenso entre várias cidades, entre vários ambientes urbanos que permitam dessa forma partilhar os aspectos positivos, mas também aprender com as experiências menos bem-sucedidas. Foi também mencionado aqui os aspectos, digamos, de novas formas de mobilidade, a chamada mobilidade doce, como nós costumamos chamar, usando, por exemplo, os velocípedes com assistência elétrica. E, naturalmente, a questão que aqui se coloca é também a qualidade da infraestrutura que permite minimizar os riscos para estes utilizadores. Todas estas questões estão a ser, vamos dizer assim, reexaminadas à luz, digamos, dos mais recentes desenvolvimentos. A União Europeia acaba de publicar, por assim dizer, um roadmap. Eu agora não consigo lembrar-me do termo em português no Brasil, mas um mapa, por assim dizer, de ações que está neste momento em consulta pública até 25 de maio e que visa precisamente a recolher os pontos de vista e as perspectivas sobre os vários atores, digamos, do espaço público, as empresas, os fornecedores de serviços de mobilidade, mas também os utilizadores, os cidadãos individuais e grupos representativos, os municípios, que têm aqui assim, um papel absolutamente imprescindível. Eu ia terminar só aqui assim, com uma nota que me parece importante. O nosso objetivo é também, através
da nossa reflexão, mas também em colaboração com países como o Brasil, que são para nós um vasto campo de experiências e muito rico em ensinamentos, criar na Europa um modelo de mobilidade sustentável e inteligente. Isto significa, por exemplo, a realização de ações e projetos conjuntos, não só no espaço europeu, mas também com os nossos parceiros nos vários países do mundo e, em particular, aqueles com os quais temos, digamos, uma relação de colaboração especialmente desenvolvida, como é o caso do Brasil. E isto significa, por exemplo, ver de que forma é que empresas europeias podem partilhar ou desenvolver experiências piloto, por exemplo, com as suas congêneres brasileiras, como é que nós podemos trocar impressões sobre, por exemplo, formas de bilhética inteligente, sobre formas como, por exemplo, melhorar a articulação entre os vários meios de transporte no contexto urbano, por exemplo, fazer com que as viagens sejam mais rápidas, com que o tráfego, a velocidade média do tráfego dos transportes públicos aumente de forma decisiva, porque isso é também uma forma de melhorar uns incentivos à utilização do transporte público em desfavor daquilo que é o transporte individual, que tem custos para a sociedade no seu conjunto muito importantes e que muitas vezes não estão adequadamente refletidos naquilo que é o custo apenas do combustível ou das taxas, por assim dizer, de utilização da viatura individual. Eu não vou alargar muito, mas fico à disposição para um eventual follow-up, uma continuidade desta troca de impressões, quer com os restantes participantes do painel, quer de uma forma mais individualizada com quaisquer pessoas que estejam interessadas em aprofundar e conversar sobre estes temas. Muito obrigado pela vossa atenção. Dr. César Medeiros, passa a palavra. Muito obrigado, Dr. Carlos. Com certeza, toda a exposição do senhor vai fazer com que nós tenhamos até um outro momento para discutir a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável em relação à mobilidade urbana. Esse pode ser um tema de uma troca de experiência futura, que os municípios possam apresentar como estão conseguindo atingir esses objetivos a partir do tema da mobilidade. Eu acho que a sua apresentação complementa muito esse nosso objetivo aqui também. Nós temos algumas questões que nos chegaram pelo perguntas e respostas, pelo QIA. Eu gostaria de fazê-las e, como o nosso tempo também está bastante avançado, já passando as perguntas, pedindo para que cada palestrante possa fazer as suas considerações finais também já neste momento. A primeira pergunta serve para todos os panelistas, né, Marco, Giuseppe e Paulo, como gerir a relação com os cidadãos? Existem campanhas de sensibilização para que as pessoas saibam os protocolos e regras e não tenham medo de utilizar o transporte público? Como é realizada e estimulada a integração entre transporte público, especialmente metrô, e bicicletas? Como fazer com que o aumento da utilização das bicicletas durante a pandemia seja definitivo? Tem uma pergunta aqui mais específica para o Paulo. A demanda dos passageiros variou muito nesse período de pandemia e de forma desigual nas cidades, especialmente nas cidades brasileiras marcadas por fortes desigualdades. Como as cidades estão lidando com o planejamento da oferta para evitar as lotações que já são maiores nas periferias? Que dados estão sendo utilizados para esse planejamento? Mais uma aqui para o José. O senhor disse que o governo tem apoiado o financiamento do transporte durante a pandemia e que esse subsídio será readequado no futuro. Isso é discutido apenas na cidade de Barcelona ou também envolve cidades vizinhas, numa discussão entre toda a região metropolitana? Qual é o preço da tarifa e qual a porcentagem de investimentos em Barcelona para a manutenção da tarifa? E uma última aqui, direcionada ao Marco e ao José. Como foi o diálogo com a população durante a pandemia? Houve muitas reclamações dos usuários e da mídia sobre as lotações? Então, essas foram algumas das questões colocadas. Eu pediria para o Paulo, se já estiver pronto para fazer as suas colocações, lembrando que agora nós temos 5 minutos no máximo, né? Então, se puder ser mais breve. As perguntas que não forem possíveis de serem respondidas neste momento, a gente pode depois deixar que vocês nos encaminhem esses retornos, a gente passa para vocês
e a gente devolve aquelas pessoas também que nos perguntaram, ok? Então, Paulo, com você. Bom, eu vou tentar aqui responder o que foi perguntado e já fazer a minha pergunta, dando o gancho para o Marco, porque é uma curiosidade que eu tenho aqui também com relação ao que ele apresentou para a gente. Como é que a gente está trabalhando a questão dos dados e o ajuste da operação à queda de demanda para que não haja lotação? A gente está fazendo isso sempre no limite, né? A gente tem o acompanhamento da bilhetagem eletrônica, onde a gente identifica quais aquelas viagens que tiveram um número maior de carregamento. Então, a gente está adotando, né, os nossos ônibus são, na sua maioria, padrão convencional, para 83 passageiros. Então, a gente colocou uma flag de alerta. Toda viagem que carrega mais de 70 passageiros, ela demanda uma análise específica da nossa equipe de planejamento. Só que o que acontece? Quando a gente dimensiona a frota para o pico, o entre-pico ele está sendo muito afetado, né? Então, quanto maior o dimensionamento da frota com base no pico, maior é o desequilíbrio que eu gero no entre-pico, e isso gera um transtorno maior para o equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas. Qual é a opção para poder resolver isso? E que a gente acredita muito, mas não estamos conseguindo viabilizar aqui no Brasil. É a entrada escalonada das atividades econômicas, né, que foi essa apresentação que o Marco fez. E aí eu queria deixar para esse assunto a minha pergunta para o Marco. Eu não sei se o Giuseppe aplicou isso também em Barcelona, mas a pergunta é o seguinte: isso foi feito em comum acordo com enfim, com os setores econômicos, ou isso foi uma imposição legal? Como é que Barcelona e Milão trabalharam com isso, com o escalonamento? E com relação às campanhas, né, eu quero também deixar uma pergunta para os dois aqui. A gente tem feito, com relação principalmente aos passageiros, né, as campanhas institucionais. Então, a gente fala sobre as regras de utilização do transporte e tenta, na medida do possível, tranquilizar a população. Só que a gente vê, né, e acompanha aqui no Brasil, a gente tem um elemento de imprensa que ainda insiste em mostrar só o lado negativo das coisas. E isso vai ampliando, né, a desesperança da população com relação às coisas que estão acontecendo. Então, eu queria saber de vocês aí também como é que é esse relacionamento com a imprensa. Se a imprensa joga junto ou joga contra, como na maioria das vezes a gente tem percebido aqui no Brasil. Então, essas duas perguntas: como foi a aplicação do escalonamento e como é essa relação com as mídias e com a imprensa aí no país de vocês? Muito bem. Passando, então, para suas considerações, o Dr. Marco Granelli, e também, se quiser fazer algum comentário a respeito do que foi perguntado, fique à vontade, Dr. Marco. Microfone, Dr. Marco. Obrigado. Brevemente, o pacto com relação aos horários do escalonamento teve um início por meio de uma decisão do governo, de uma lei que encarregou os representantes do governo locais de estabelecer reuniões, fazer reuniões em cada região para estabelecer acordos sobre esse horário. Então, houve uma lei, um decreto-lei forte que encarregou o representante do governo no nível local, que é o prefeito, de estabelecer essas mesas de negociação com os agentes e depois de tornar aplicáveis, obrigatórios essas decisões tomadas nesses encontros. Houve uma das decisões mais de aplicação obrigatória determinada pela lei, mas o conteúdo disso era feito por meio de um acordo assinado entre as partes. Ou seja, que o representante local do governo dirigia essa reunião, esse fórum, para que as partes definissem um documento conjunto de pacto pelos horários, depois que era subscrito pelos municípios, pelos prefeitos, pelas empresas de transporte público, pelos representantes das categorias particulares e também dos representantes do setor escolar. Portanto, uma operação que contribuiu para
foi feito com a colaboração de todos. Também aqui a imprensa é particularmente crítica. Muitas vezes dá-se uma atenção ao sensacionalismo, às fotos de supostos momentos de superlotação que deixam as pessoas alarmadas. Por um lado, é justo que a imprensa informe, mas é preciso também controlar esse tipo de informação, difundindo comunicados nos transportes públicos. Colocamos 400 pessoas reconhecíveis pelas pessoas, que podem falar diretamente com as pessoas e orientá-las no modo de utilização do transporte público. Muito obrigado, Dr. Marco. Josepe, com você para as suas conclusões. Pois, rapidamente, vou tratar de responder algumas das questões colocadas. Aqui estou a ver que, nomeadamente o escalonamento horário, aqui não houve tanto debate como estou a ver que houve na Itália e no Brasil, e a coisa foi mais, o dia a dia levou à realidade atual. Perante a comunicação, a imprensa, aqui não estamos a sofrer muito por parte da imprensa uns ataques que noutra hora poderiam ser esperáveis. Aqui o que sí que está é estigmatizada a imagem do transporte público mais pelo comum, pela população. Quando aparece nas redes sociais, não tanto nos medias, senão no Twitter, no Facebook, ou no Instagram, são aquelas fotografias quando há um ônibus sobrelotado ou um metro sobrelotado e enchem-se de mensagens de outras pessoas a criticar aquela situação. Mas achamos que é uma situação bastante controlada, não está a ser uma situação crítica. E as nossas campanhas estão agora muito encaminhadas a dar confiança aos utilizadores, tanto a nível técnico, demonstrando que são espaços seguros e que não é no transporte público que as pessoas se contagiam, e também com a própria imagem do transporte público, a dar esta confiança. E depois, por parte dos utilizadores, não tivemos um acréscimo importante de reclamações no sentido da sobrelotação. Também a procura desceu tanto que também não estamos a ter cenas de sobrelotação críticas. Perante o fundo de financiamento que eu falava, é uma questão geral de todo o país, não é só em Barcelona que parece que se está a adiar como afrontar uma nova maneira de financiar o transporte público para que seja sustentável. É comum em Madrid, em Valência, estão num cenário bastante semelhante e agora mesmo ainda não há um debate sério interno sobre nós somos muito conscientes das implicações que está a ter economicamente esta situação agora num futuro imediato. E fica também por aqui as minhas conclusões. Muito obrigado, Josepe. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, o Marco, o Josepe, o Paulo, o Dr. Carlos, a todos os que fizeram suas perguntas e contribuições aos nossos palestrantes, informar que devido ao grande número de perguntas que foram realizadas, nós iremos sistematizá-las e retornar pelo e-mail dos participantes, contando naturalmente com o apoio dos nossos palestrantes. Quero avisar que após o final deste evento aparecerá na sua tela uma pesquisa curta de avaliação sobre o evento, onde os participantes poderão enviar sugestões e indicações de temas que gostariam de discutir nos próximos eventos. Também será possível responder a uma pesquisa através do link que será encaminhado via e-mail. E prevemos o próximo encontro para daqui a 2 meses,
sempre durante os 3 anos de projeto, a cada 2 meses, um evento deste de troca de experiências entre brasileiros, espanhóis e italianos. Qualquer dúvida sobre o projeto, vocês também podem nos acionar pelo e-mail acesso.cidades@fnp.org.br. Dr. Carlos Oliveira, gostaria da sua saudação de encerramento em nome da União Europeia desse importante evento para o projeto Acesso às Cidades para a Frente Nacional dos Prefeitos. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu queria endereçar de novo uma saudação aos outros painelistas deste evento que trouxeram de uma forma muito interessante as suas experiências sobre estas temáticas da mobilidade urbana, que estão muito no centro das preocupações de todos os cidadãos europeus, mas que é também uma preocupação mais generalizada por parte das pessoas na Europa, mas também no Brasil, como foi muito bem ilustrado pelo Dr. Paulo Guimarães, de São José dos Campos, e, no fundo, a União Europeia quer muito apoiar, como eu dizia há pouco, a troca de experiências sobre os aspectos de sustentabilidade na mobilidade urbana, mas também um aspecto muito importante que é a utilização daquilo que são as tecnologias digitais para facilitar a mobilidade, para a tornar mais eficiente, para a tornar mais rápida, para que, no fundo, as pessoas possam repensar o seu estilo de vida e dedicar mais tempo àquilo que são as coisas realmente importantes, que é fruir o prazer da existência, em vez de passar muitas horas para fazer as suas deslocações cotidianas, às vezes em condições de relativo desconforto, e desta forma melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos em geral. Nós estamos aqui para apoiar a parceria União Europeia-Brasil, também nesta dimensão, para além de muitas outras. Muito obrigado, foi um prazer poder estar convosco. Muito obrigado, Dr. Carlos. Paulo, sua saudação final. Agradeço a todos, né? Estou muito animado com os próximos passos, né? Agradeço aí ao Carlos, ao Marco, ao José por ter compartilhado um pouco dessas experiências e dizer que a gente conta muito, né? Principalmente com o Carlos aí nessa condução, nessas opções de trabalhos que a gente tem aí pela frente. Grande abraço a todos e nos vemos daqui 2 meses na próxima troca de experiências. Muito obrigado, Paulo. Dr. Marco, sua saudação final. Grazie. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado a todos vocês e com certeza responderei a muitas perguntas que chegaram, que servirão para aprofundar os temas e depois para que entre os nossos colegas façamos essas atualizações, particularmente com relação às atualizações das programações até setembro, e que teremos já uma situação de vacinação melhor para que nós possamos observar um momento de renascimento das nossas cidades. Muito obrigado. José, para suas saudações, por gentileza. Também muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar estas experiências. Eu aprendi muito também do que aconteceu na Itália e no Brasil. Temos experiências semelhantes, mas também diferentes pontos de vista que merecem ser avaliados de diferente maneira para ver as realidades que temos, diferentes realidades que temos no mundo. E também muito obrigado pela atenção. Muito bem, assim encerramos a nossa primeira troca de experiências, agradecendo mais uma vez a todos que participaram, prefeitos, secretários de mobilidade de diversos municípios, tivemos participantes de diversos países, inclusive dos Estados Unidos, de El Salvador, também participaram conosco pessoas da Itália, de toda a Espanha, né, de municípios da Espanha. Obrigado a todos, obrigados aos intérpretes que se dispuseram a fazer esse momento para que o nosso encontro pudesse ser bem sucedido. Agradecer a nossa equipe, a equipe da FNP, agradecer também a participação da Associação Nacional de Transporte Público, da NTP, que teve aqui com a participação, com a presença do Branco, do senhor Ailton. Então, muito obrigado a todos vocês aqui
por esse momento. Damos por encerrado, então, o nosso encontro, agradecendo mais uma vez e aguardando as próximas oportunidades.